Bora, Nenê, cuidado, Nenê, lona. Nenê! Bora, malandro, tá lona, irmão. Vai ser o dia. Oxe, tanto nós. Quero muito papel. Você já se perguntou quem plantou o feijão que você come no almoço? Quem limpou o espaço que você habita? Quem construiu a casa em que você mora? Diariamente cruzamos com diversas pessoas, conhecendo-as primeiramente por suas profissões. A merendeira escolar, o gari que varre as ruas, o feirante, o pedreiro, a conselheira tutelar, o comerciante. Todos desempenham papéis essenciais para o funcionamento da sociedade. Mas quem são realmente essas pessoas? Viver o cotidiano é esquecer que cada vida carrega uma história, que por trás de cada profissão existe uma mãe, um pai, um sonho, uma dor, uma conquista ou simplesmente uma vida. Invisíveis aos olhos apressados, essas almas tecem o tecido invisível que sustenta nosso dia a dia. Elas são mais do que suas funções, são narrativas pulsantes, repletas de humanidade, aguardando para serem descobertas. Vamos enxergá-las além da superfície, reconhecendo a profundidade de suas existências e a beleza de suas trajetórias. Meu nome é Valdriana da Silva Nobre Lima, eu tenho 37 anos, nasci em Pombal, mas sou natural de Paulista, né? Minha infância toda a vida foi no sítio, né? Eu nasci e me criei no sítio. Aí passei até meus 14 anos, 15 anos, morando no sítio com meus pais, meus irmãos. Aí minha infância não teve muita infância, só trabalho. Eu catava castanha para vender, para comprar uma roupa, um calçado. E vendia manga verde e ajudava meu pai na colheita, mas meus irmãos. Aí depois dos 15 anos, antes dos 15 anos, meus 14 anos, eu fui morar em Pombal com minha irmã para trabalhar e meus pais ficou morando no sítio. E eu fui para Pombal, morar em Pombal com minha irmã. Aí morei 7 anos lá. Aí quando minha irmã casou, aí ficou só eu, aí minha mãe me trouxe para o sítio de novo, para morar com ela no sítio. Como a gente era um sítio que só morava a gente não tinha outras pessoas para brincar, não tinha. Porque a gente também, quando a gente era bem menor, a gente estudava num sítio, outro sítio lá, né? Mas a gente não tinha muita infância não, só ia para estudar e voltar. Não tinha, só era nós 4 para brincar mesmo. E a brincadeira de nós mesmo era só trabalhar. A gente só trabalhava, porque a gente ajudava a mãe, umas ajudavam a mãe em casa, a outra ia pegar água, né? Como vocês sabem, no sítio pegar água de jumento, no barril. Eu e meu irmão era carregado disso. Quando a gente enchia tudo em casa, botava água em casa, a gente ia pro sítio. Catar castanha para vender, manga verde, você tá entendendo? Se fosse para limpar alguma coisa no tempo da colheita, antes da colheita, meu pai botava nós para limpar de enxada, né? Eu e meu irmão. Minhas irmãs também uma já cuidava do gado, a mais velha já cuidava do gado, né? E a outra já ficava em casa porque não era muito sadia. E eu e meu irmão, até meus cabelos eram amarrados, botados dentro de um boné e tomava banho a meio-dia para vir para casa, o cabelo ficava ali molhado dentro do boné e já voltava de meio-dia, de 1 hora, após o almoço, já para juntar o gado, para fazer qualquer coisa. A gente não teve infância, tipo, alegre de brincar, só de brincar e ficar, tipo, só em casa, né? A gente ajudava os pais da gente. E a gente toda a vida foi de trabalhar, nunca foi de ficar em casa. Eu toda a vida fui uma menina muito responsável, tá?
e pensava sempre assim, no ajudar. Eu acho que eu nunca parei para pensar se como era a minha infância, se não fosse daquele jeito, porque naquele tempo, com toda a dificuldade, mas a gente era feliz, porque a gente tinha todo mundo, meus irmãos tudo em casa, meu pai, minha mãe, sabe? Tinha uma alegria, né? De todo jeito tinha uma alegria na vida da gente. Não era só tristeza porque vivia trabalhando, mas a gente se alegrava não chegar de uma bolacha em casa, de um chinelo, de uma calcinha, de uma coisa que a gente, tipo, tinha uma festa do Rosário em Pombal. Era aquele período muito esperado que a gente ficava, que tinha aquele comprado de roupa, de vestido, né? Aí a gente ficava alegre. E eu acho assim, que como era todo mundo unido, todo mundo era feliz. E a gente nunca pensou nisso, na felicidade era ter alimento para comer e estar todo mundo unido ali, todo mundo feliz. Não, de saúde, graças a Deus, todo mundo foi sadio, né? Teve só um período que eu estive bem doente, mas graças a Deus não era nada. E a dificuldade financeira, porque quando você quer comer uma coisa, ou procura dar uma coisa a um filho seu e você não tem, né? Eu já passei muita dificuldade, antes eu trabalhava de doméstica e toda a vida passou, né? Mas antes era bem mais, as coisas eram bem mais pouca, eu trabalhava de doméstica para dar tudo a um menino que eu tenho, né? A José. E ele pediu uma bolacha, pediu uma coisa, eu tinha que disfarçar, tipo, não querer comprar porque eu não tinha com que pagar. Aí era, tipo, ele pedia, mas eu não tinha com que dar. Porque toda a vida eu gostei de, não é ser, tipo, melhor do que nem honesto, mas eu não comprava se eu não pudesse pagar. Então ele chorava, pedia, mas eu não dava. Aí isso me cortava o coração, porque eu trabalhava, mas não dava para dar de tudo que ele pedia. E também depois que minha sogra faleceu, eu tinha uma sogra que era mesmo que uma mãe para mim. Aí depois que ela faleceu, tipo, ficou bem dificultoso pra gente. Já faz 3 anos e a gente não superou. Isso é a maior dificuldade que a gente já passou, tipo, sentimentalmente, né? Porque mexe no todo você não tá feliz. Você não tá contente com, você tem de tudo, você pode ter de tudo, mas você não tá bem contente, né? Porque falta alguém, falta uma pessoa que tanto preenchia você também. Tipo, eles ajudavam a gente a criar o menino, a dar as coisas e financeiramente também. Tipo, se faltava aqui, eu ia lá, já tinha, ela fazia qualquer sacrifício para dar pra gente. Aí sem ela já ficou bem mais dificultoso. E sem ter uma mãe, um pai, uma irmã, morando na mesma cidade, já fica bem complicado. Tipo assim, uma alegria que você queria sentir, dizer, eu vim aqui passar o dia com você. Ou eu vou ali, não, vamos lá para a mãe, passar o dia lá em mãe. Vamos um domingo, né, um dia que você esteja em casa. E a gente sente essa falta de estar. A gente sabe que tem, graças a Deus, está tudo vivo, né? Só falta a minha sogra, mas o problema é isso. É você como se deslocar para ir ver essas pessoas que tem a vontade, mas não dá para ir. Não tem como ir. Eu sou merendeira, minha rotina de trabalho pego entre 6h30 da manhã no meu trabalho, faço a merenda, na parte da manhã terminou, venho em casa, tenho 1h30 de descanso, volto e trabalho à tarde. E da noite, eu chego de 4h30, quando é à noite, de 6h, 6h30 eu estou de volta. Eu vou fazer o lanche do extra de noite. Então minha rotina de trabalho é bem corrida, porque é 3 horários. Então são 1h e pouco, 1h30 de descanso em casa, né? E eu tenho criança, é bem dificultoso. Mas Maria, eu sou muito grata. Sim, por mais que seja bem, o trabalho seja intenso, mas eu sou muito grata, de coração mesmo. Porque ganho meu dinheirinho, meu salário, né? E ajuda mais. A dificuldade já diminuiu bastante. Porque por mais que a gente passe dificuldade, que todo povo passa, mas a gente sabe que a gente está trabalhando, tem seu sustento, pode comprar um alimento, pode comprar uma coisa que tem seu trabalho. Então eu sou grata demais, de coração mesmo.
porque foi a maior vitória que Deus já me deu. Porque eu já lutei muito para conseguir, porque eu trabalhava doméstica e sempre tive a dificuldade, né? E eu rogava muito, por mais que não tivesse estudo, mas que Deus me proporcionasse um salário, um dinheiro que desse para mim sustentar a minha família, né? Ajudar na dificuldade dos alimentos, da dificuldade de casa, né? Faz 1 ano que eu comecei a trabalhar lá na Margarida, porque entanto, antes eu, como era doméstica, quando eu fui lá trabalhar na creche, tirar licença e substituição, eu ia para a cozinha. Só que não era o meu, não era minha profissão de verdade, que eu tinha que focar ali. Eu fazia super bem, fazia com toda a responsabilidade, porque quem é dona de casa sabe cozinhar, né? Mas agora não, agora eu tenho um objetivo, né? Eu tenho que rogar pelo meu trabalho. Se teve a oportunidade, se eu tive uma chance de ser merendeira, então eu quero cada vez melhorar mais. Sim, é muito gratificante, né? Eu me sinto. Eles são uns meninos que quando quer, diz assim, quando tá errado eles falam, né? Quando tá certo eles também sabem muito elogiar. E lá no Margarida, graças a Deus, eu sempre fui valorizada porque sempre eu fiz meu melhor. Tem dia que tá bem, falta um sal, né, tia? Falta um sal. Aí a gente diz, amanhã eu já melhoro mais, já coloco melhor, né? Eles, no que reclamam, como somos sinceros, né? Aí a gente já vai melhorando. Mas é muito gratificante. Nunca tive reclamação, graças a Deus. E faço meu melhor, de coração. Eu sinto até a falta dele chegar e dizer, bom dia, tia, o lanche é o que hoje? Pra mim ali já se interessa, já quer saber o lanche, já é muito bom. Eu gosto demais. Começo assim, numa dificuldade, né? Eu tinha medo de não fazer bem melhor, bem como chegar ao ponto de dizer, hoje não presta, uma comida não está prestando. Eu tinha medo. A dificuldade que eu tive, não é nem mais dificuldade, é medo, né? De não fazer bem, não fazer o melhor, não agradar. Não, escolher, eu não escolhi, né? Foi uma oportunidade que surgiu, né? Que eu procurava muito ter um emprego, pedia muito um emprego, né? E Posidônio conseguiu um emprego para mim no estado, disse que tinha surgido uma vaga e ele falou na hora, eu disse, não tenho experiência, eu não tenho experiência, mas muita experiência tipo para a escola, para a quantidade que era, mas eu quero porque eu preciso e eu vou conseguir, então vontade e achar que eu ia ser merendeira um dia, eu não tinha. Porque eu não sabia nem, devido a não ter estudo, eu não sabia nem o que ir. Só queria ganhar o dinheiro, mas não tinha a profissão certa, porque não tinha estudo, né? O que desse certo, o que desse para mim fazer, eu ia conseguir fazer, eu conseguia fazer. Porque eu tenho muito amor por as coisas que eu faço. Marlene, eu nasci no sítio Malhada da Pedra, município de Paulista. E minha infância era boa e sofrida. Na época eu morava com meus pais, né? E era em paz, foi tranquilo, graças a Deus. O divertimento era pouco. Trabalhava mais, era mais trabalho. Era porque na época a gente morava no sítio, tudo era complicado. Carros tinha, mas era distante a pegar. Aí eu vi que não dava certo. Aí uma coisa ou outra, eu trabalhava ou estudava. Aí parei o estudo e continuei trabalhando. Na época que a gente morava no sítio, tudo era mais complicado. Tudo. Graças a Deus a gente só não passou fome, mas precisando a gente passava. Na época eram 5 os irmãos e era complicado, mas graças a Deus vencemos. Minha rotina de trabalho gari, sou gari. Começa a partir de 4 horas da manhã, durante a segunda à quinta. A sexta já trabalha à tarde. Depois de 1 hora a gente trabalha na rua. Quando terminar a feira aí a gente vai limpar a cidade. Se eu tivesse terminado meus estudos, tinha preferido uma coisa melhor, né?
mas não deu certo, então escolhi ser gari mesmo, trabalhar. Gostei, nunca tenho o que reclamar do meu trabalho não. Só peço que Deus me dê saúde para eu trabalhar até enquanto eu puder. Thaisa Martins Santos, eu tenho 28 anos e nasci aqui em Paulista. Bom, a minha infância, né, eu passei no sítio, né, fui criada no sítio, na Maravilha. A minha família sempre foi muito humilde, né, o meu pai trabalhava como agricultor para nos criar, né. Eu lembro que na época que ele trabalhava plantando, né, na roça, era uma fartura enorme, né, tinha muito feijão, muito arroz, batata, girimum, ele plantava um pouco de tudo. Depois eu me lembro também que teve uma época que o meu pai viajou, né, para vender rede, né, e nessa época eu me lembro que foi mais difícil para a gente, né. A gente passou um pouco de dificuldades, né, meu pai enfrentou algumas dificuldades nessas viagens. Hoje, às vezes eu me lembro assim, eu fico pensando como deve ter sido difícil para ele, né. Uma pessoa analfabeta, sem saber ler, escrever, numa cidade grande que nem Rio de Janeiro. Você passar num bairro, né, numa cidade e vender ali fiado, né, para receber daqui a 30 dias e depois de um mês ter que voltar naquele mesmo endereço, né, pegando ônibus e para fazer aquela cobrança e receber aquele valor, né. Eu acredito que foi muito difícil para ele. E por conta disso, né, a gente passou algumas dificuldades, mas graças a Deus é a comunidade que a gente morou, né, que a gente se criou, era uma comunidade, um pessoal muito bom, coração muito bom. E eu me lembro que ficou eu, minha mãe, minha irmã pequena, recém-nascida, né, e esse pessoal, né, da Maravilha se comoveram e fizeram ali uma cotinha, fizeram, né, algumas feirinhas comprando alguns alimentos pra gente, inclusive o leite, né, da minha irmã. E a gente foi passando por isso, né. Quando o meu pai voltou, ele contava pra gente que para ele voltar, né, da viagem, ele passou meses juntando latinha para conseguir comprar a passagem de volta. Então, foi uma infância difícil, né, mas uma infância que eu também tenho várias lembranças, né. A gente, nessa época, aproveitava bastante, brincava, né? Então, foi uma infância onde eu aprendi muito, né? E contribuiu para que eu viesse a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Bom, o meu processo, né, de aprendizagem na escola, né? Eu devo muito à minha mãe, né? Porque ela sempre valorizou muito os estudos, ela sempre incentivou a gente a estudar, né? O meu pai teve 2 famílias, na primeira família do meu pai, infelizmente, minhas irmãs não conseguiram se formar, não conseguiram chegar ao ensino médio, né? E na segunda família sou eu e minha irmã, e graças a Deus nós duas conseguimos, né, se formar. E eu estou cursando o curso superior de letras, né? Pelo IFPB. Então, sempre foi o meu sonho estudar, né? Eu sempre estive ali trabalhando com alguma coisa, tipo com verdura com meu pai, outra hora em mercadinho, outra hora arrumando casa de família, mas nunca deixei os estudos de lado, né? Eu acredito assim que isso tardou um pouco, talvez, a conclusão, mas tá mais perto que longe, né? Hoje em dia eu faço o 7º período de letras e estou muito feliz. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá, se Deus quiser, conseguir concluir o curso e ser uma das primeiras da família, né, a ter o ensino superior, coisa que na nossa família isso é bem raro. Eu enfrentei muitas dificuldades na minha vida, né, mas para citar uma, eu citaria a questão financeira, né, que a questão financeira sempre foi algo que a gente sempre foi muito difícil para a gente, né. Depois que a gente ficou ali adolescente, pelos 16, 17 anos, né? O casamento do meu pai com a minha mãe não deu certo, né? Aí a minha mãe saiu de casa, né? Se separou do meu pai.
E a gente teve que vir morar aqui na rua, pagando aluguel, né? E eu quem administrava essa questão financeira, então toda conta, todo problema assim, vinha pra mim, a dor de cabeça sempre era minha, porque eu tinha que saber administrar bem pra gente não passar, né, necessidades. Mas graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada. Hoje eu estou, né, conselheira tutelar do município, né? A nossa rotina, né, de trabalho se dá a partir do início do ano, de janeiro, né, onde a gente faz um sorteio, elabora uma escala, né. Nesse sorteio são definidos como vai ficar os conselheiros, né. A gente fica em dupla, cada dia tem uma dupla para estar ali, né, no CT. Após esse sorteio, né, são definidos os dias da semana e também os finais de semana. Porque a gente fica lá meio período, mas se surgir alguma emergência, a gente tem que ir. Aí a gente sempre faz uma reunião, as nossas decisões sempre são tomadas no colegiado, né? É igual aquele ditado, uma andorinha só não faz verão, né? Um conselheiro só não faz nada, não decide nada. A gente sempre tem que ter a decisão do colegiado, né? E tem que ser muito bem pensada, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, até porque a gente está lidando, né, com o futuro de um ser ali, né, que não tem o seu desenvolvimento completo. Então a gente tem que pensar certinho como é que vai estar dando esses procedimentos, porque é uma vida, né? É um futuro que está em jogo. Foi algo extraordinário, né? Foi algo muito extraordinário que aconteceu na minha vida. Eu não esperava o resultado, né? Você sempre acha que o outro é melhor do que você, né? Eu me candidatei, assim, surgiu de uma brincadeira da minha cunhada. Por que você não se candidata? Eu me lembro que eu falei assim, meu Deus, quem é que vai votar em mim? E ela disse, a gente te ajuda, você vai pedir voto. E realmente sair ali de casa em casa, mas você sempre fica com aquele pé atrás, né? Você tem fé, mas você sempre acha o outro melhor do que você, né? Mas era algo que eu, assim, determinei, uma meta que eu determinei, lutei até o fim para conseguir. Teve um momento, né, já depois que eu estava atuando, que chegou até nós, né, uma notícia por terceiros de que uma adolescente estaria grávida, né, prestes a ter seu bebê, que a gravidez era um pouco de risco e a criança, assim que nascesse, era recomendável que assim que nascesse a criança já passasse por um procedimento cirúrgico. E chegou até nós a informação de que o hospital estaria colocando empecilhos, né, para que aquilo viesse a ocorrer. E a gente falou com a assistente social, né, daquele hospital. E conversando com ela, né, a gente pediu, né, para que esse procedimento fosse feito, né, imediato, que a adolescente corria risco, inclusive o bebê. E acredito que a gente foi atendido, né, porque depois a gente ficou sabendo que a criança fez a cirurgia, hoje está bem, graças a Deus. Detalhe, até hoje a mãe e a família sabem que o conselho, teve um dedinho do conselho no meio, né? Então foi nesse momento que eu olhei para o meu colega e falei assim, nossa, como é bom poder ajudar as pessoas, né? E eu me sinto muito bem, né? Eu acho que eu me adaptei muito bem, muito rápido, eu me identifico. O conselho, ele me dá a oportunidade de ter contato com pessoas também da área da educação, tipo, nas palestras do mês de maio, a gente vai, né? Eu também fui indicada pelo próprio conselho para participar, né, do Conselho Municipal de Educação do município. Isso já vai, já toca num assunto ali que eu gosto, né, já que eu faço letras, né? Então ele abriu, foi uma oportunidade que abriu uma porta e algumas janelas, né? Me deu acesso a outras coisas que eu gosto. Então eu estou muito feliz. Se você pudesse voltar no passado, o que você diria para a Valdriana da infância? Não acho que eu não tinha nada para dizer a ela, não. Porque eu tenho a consciência que toda vida eu fiz a coisa certa. Do jeito certo, do jeito que era para fazer. E toda vida eu tive o pé firme no chão.
de pensar no futuro. Tipo, você faz hoje uma coisa ou tem uma atitude hoje e vai se arrepender depois. Toda a vida eu tive esse cuidado. É tanto que hoje eu não tenho meu estudo, não sou formada, não tenho um grau alto de estudo por isso. Porque eu pensava em minha mãe, em meu pai, em ajudar eles primeiro. Como que eu ia ser passando por cima de tudo? Como que no tempo quando eu comecei a estudar o primeiro, eu era para ter deixado minha mãe sozinha, doente, em cima de uma cama e ter terminado meus estudos, porque eu pensava assim, no meu futuro, né? E sem meu estudo eu não ia ter nada. Não, eu não pensava nisso. Eu não pensava em ter e, assim, tipo, passar por cima de todo mundo. É como até hoje eu penso assim. Eu penso que a dificuldade ajuda também a gente, porque a gente... Eu tenho dúvida que tu foi uma pessoa muito humilde. Eu nunca gostei de querer e ser melhor do que ninguém, nem passar por cima de ninguém. Entendeu? Eu acho que o recado que eu tinha para a Valdriana na infância é que fizesse a mesma coisa que ela já fez, que ela fez. Tá? Não passar por cima de ninguém, não querer o que não tinha. O que que era impossível ter naquele tempo, né? Eu achei que é assim, né? E o recado que eu deixo para ela é esse. Se você pudesse voltar no passado, o que você diria para a Thaisa da infância? Eu falaria para ela ter calma, paciência, né? Para ficar firme na fé, que tudo passa e dias melhores virão.